Asteia, não roubar. Alô, alô, mais um vídeo começando aqui nesse canal. Meu nome é Caio Correia, eu sou professor de yoga e idealizador do Yogalaya, que é esse canal do YouTube, também um perfil no Instagram e uma escola online, tá bom? E a gente está falando aqui nessa série de vídeos sobre os yamas e niyamas, que são conceitos muito importantes quando a gente está falando do yoga clássico, ou o yoga de Patanjali, tá bom? E hoje a gente vai começar a falar do terceiro yama, tá? Que é o conceito de asteya, que a gente traduz como não roubar. Vem comigo. Bom, então só recapitulando para vocês, a gente vem falando sobre esses yamas, que são impulsos, segundo Patanjali, que a gente tem dentro de nós e que a gente deve tomar cuidado com eles. Porque se a gente der algum mole, é muito fácil deles virem à tona sem que a gente se perceba. Então a gente tem que estar sempre atento. Lembra que a gente já falou de ahimsa, que é o princípio de não violência. A gente falou de satya, que é o compromisso com a verdade. E hoje a gente vai falar de asteya, que é o não roubar, é o compromisso com você não roubar. Mas quando a gente fala sobre asteya, muitas vezes a gente entende como se fosse só, como se eu estivesse falando para um ladrão, né? E não é necessariamente isso, tá? Asteya não é só sobre você roubar algo de alguém, furtar algo de alguma loja ou de alguma coisa. Asteya é o princípio, esse impulso que muitas vezes a gente tem de se apossar de coisas que não são nossas. Às vezes não por maldade, às vezes não porque você quer se aproveitar de outra pessoa. Mas percebe, vamos pensar a fundo. A gente tem às vezes esses impulsos de maneira muito sutil. Por exemplo, às vezes a gente pega aquele tupperware da casa da mãe, a gente vai para casa da mãe, tem aquele almoço bonzão, aí ela fala, leva um potinho para casa, e você leva um potinho para casa. Aí você começa a usar aquele potinho, né? Ah, porque ele já está aqui mesmo, tá, o potinho é bom pra caramba, posso usar, o potinho da minha mãe é sempre melhor do que o meu. Então, aí eu começo a usar ele, até que eu começo a interpretar como se aquele potinho já fosse meu. E não, percebe, não é por maldade, não é porque eu quero roubar nada da minha mãe, mas é porque a gente tem esse impulso de não perceber às vezes que a gente começa a se apossar de coisas que não são nossas, tá bom? E vamos continuar aprofundando um pouco nesse conceito, tá? Porque não é só sobre coisas. A gente muitas vezes se apossa de ideias, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever, né? Não sei se vocês me acompanham no Instagram, nas redes sociais. Eu o tempo inteiro estou escrevendo frases, estou escrevendo textos e eu tento cada vez mais, sempre, tentar honrar de onde veio aquele conhecimento, de qual foi a fonte daquilo, qual foi a referência daquilo. Porque muitas vezes é natural eu acabar me apossando de pensamentos que foram dos outros, como se eles fossem meus, só porque eles estão realmente passando pela minha cabeça. Percebe? Não é por maldade. Aqueles pensamentos eles estão passando por mim, às vezes versos que estão passando pela minha cabeça, e que eu posso às vezes nem lembrar de onde eles vieram, mas eu deveria fazer um esforço para pelo menos, não que eu precise ir lá e escrever, isso aqui é referência de tal, tá? Não é sobre isso, não é sobre ser... Vamos dizer, eu não estou querendo ser chato com vocês e nem comigo, mas é eu conseguir valorizar a origem de onde veio as coisas, conseguir valorizar que as coisas elas têm um caminho, que às vezes para elas chegarem até mim, elas vieram de um outro lugar, e eu honrar esse lugar é muito importante, tá bom? Não só isso, vamos um pouquinho mais a fundo, principalmente agora em práticas de yoga, tá? Eu tenho muitos alunos, como muitos de vocês sabem, né, de diversas idades, diversas faixas etárias, diversos tipos de corpos também, e eu dou aula para muitos professores também, às vezes praticantes que são praticantes há muito tempo, praticantes novos. E o que acontece muito dentro do yoga? Às vezes a gente vê alguém fazendo uma prática, vê às vezes alguém fazendo uma postura e pensa, eu quero aquilo para mim. Tá? Não porque eu preciso, porque eu gostei daquilo do outro. Eu vi que fez bem para o outro e eu quero aquela prática para mim, sem eu honrar que às vezes o que eu preciso é outra coisa. E às vezes eu pego uma prática para mim, uso ela, sendo que aquela prática não é minha, ou seja, ela não é para o meu corpo, não é para a minha mente, para minhas emoções, eu começo a usufruir daquela prática que é do outro e aquilo vai me fazer mal. Tá bom? Isso também entra nesse conceito de asteya, eu não roubar o princípio do outro. Percebe? Roubar dentro desse conceito, tá, que a gente está falando dos yamas, não é uma coisa para você ser mal, aquele prisioneiro que anda com a camisa listrada branca e preta e com os olhos e com a faixinha nos olhos, tá? Não é sobre isso, mas é a gente perceber que muitas vezes a gente tem um impulso de se apossar de coisas que são dos outros. E Patanjali ele não para por aí, né? Patanjali ele sempre gosta de trazer o resultado das coisas.
E é muito bonito o resultado que Patanjali traz para quando a gente começa a botar esse princípio de Asteya em prática. Ele fala, quando a gente começa a não se apossar de coisas que não são nossas, a vida começa a apresentar as suas joias. A vida começa a te presentear com as suas joias. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando eu paro de querer o que é dos outros, quando eu paro de tomar o que é dos outros, eu começo a valorizar muito mais o que é meu. Eu começo a valorizar muito mais aquilo que se apresenta para mim, de maneira muito profunda, de maneira muito sincera. Lembra o passado? Que é Satya, né? Então eu começo a valorizar as minhas coisas com Satya e sem violentar nem a mim nem aos outros, ou seja, eu estou honrando Ahimsa, que é o princípio de não violência, eu estou honrando Satya, que é o princípio do compromisso com a verdade, e eu estou honrando Asteya, que é esse princípio de não roubar. Então olha como é bonito esse caminho de quando a gente observa os yamas todos, sem deixar ou seja, não é eu não roubar, mas eu estou me violentando ou violentando outra pessoa para isso, ou deixando de ser verdadeiro comigo. Eu estou caminhando nesse lugar de uma autoobservação sobre os meus impulsos e todos eles vão se encadeando muito mais como um ciclo, né? Ou como um fio, tá? A gente fala de Yoga Sutra, tá? Como eu falei, é o livro que traz esse conceito. Sutra significa cordão, é como se todos esses conceitos estivessem ligados por um cordão, não são coisas isoladas. E olha como é bonito a gente conseguir olhar para tudo isso que se apresenta na nossa frente e conseguir dar o valor entendendo que tudo isso é uma joia, que o que eu tenho é uma joia e que eu devo valorizar o que eu tenho, ao invés de querer o dos outros. Isso não quer dizer que eu devo ficar estagnado, isso não quer dizer que eu vou ficar parado sem querer me aprimorar, sem querer mais. Você pode querer mais, mas porém, valorizando e compreendendo Ahimsa, Satya e Asteya, para que a gente então vá para o próximo, que é Brahmacharya, mas isso é para a próxima aula. E aí, como é que esse conhecimento, como é que esse conteúdo bateu para você? Escreve aqui nos comentários, diz como é que você está se sentindo, diz se você tem uma visão diferente, esses conceitos eles são muito vistos por muitas pessoas há muito tempo, então pode ser que você tenha uma visão diferente e está tudo bem, aproveita e deixa aqui. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para que assim a gente possa te avisar e você ficar sabendo dos próximos vídeos todos, beleza? Se quiser também conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, eu ofereço muito conteúdo gratuito no meu perfil do Instagram, que está aqui, @yogalaya_. E para mais, se você quiser mergulhar de fato nesse conhecimento, tanto teórico como fazer aulas práticas comigo, né, aulas de asana, pranayama, eu tenho uma escola online, que é o Yogalaya. Então se você quiser conhecer, tem aqui, ó, escola.yogalaya.com.br. Clica aqui, lá tem todos os detalhes, os valores, como é que você se inscreve. Lá você pode experimentar a escola por 7 dias, de graça, sem pagar nada, tá bom? E assim você consegue ver se a minha didática funciona para você, se as práticas são boas para você, e as aulas são sempre ao vivo. Então eu consigo ver você, eu te vejo, você me vê, a gente troca ideia, você pode fazer perguntas, tirar dúvidas, eu posso trazer correções, ajustes, bem sutis e bem bonitos, beleza? Então clica aqui no link, o link está também na descrição do vídeo e a gente se vê ou lá na escola ou aqui no canal, porque toda quarta e sexta a gente lança os vídeos novos, ou então lá no perfil do Instagram, beleza? Até a próxima!